Este é um chamado de atenção para a importância da prevenção da trombose. Cuide da sua saúde vascular adotando hábitos saudáveis, mantenha-se hidratado, faça pausas para movimentar-se durante longos períodos de imobilidade, adote uma dieta balanceada e converse com seu médico sobre fatores de risco. A prevenção é a chave para manter a circulação sanguínea saudável e evitar complicações graves. Não ignore os sinais do seu corpo e busque orientação médica se necessário. Condição médica em que ocorre a formação de coágulos sanguíneos nos vasos sanguíneos. Ela pode ocorrer em diferentes partes do corpo, e alguns dos casos mais comuns incluem trombose venosa profunda, TVP. A TVP ocorre quando a formação de coágulos sanguíneos nas veias profundas, geralmente nas pernas. Esses coágulos podem se desprender e viajar para os pulmões, causando uma condição conhecida como embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar ocorre quando um coágulo de sangue, geralmente proveniente das pernas, TVP, se desloca até os pulmões, bloqueando uma artéria pulmonar. Isso pode ser fatal e requer atenção médica imediata. Trombose cerebral. Quando ocorre a formação de coágulos nos vasos sanguíneos do cérebro, pode levar a um acidente vascular cerebral, AVC isquêmico. Isso pode resultar em danos cerebrais permanentes, dependendo da extensão e localização do coágulo. Trombose da artéria renal. A formação de coágulos nas artérias renais pode levar a problemas renais, afetando o fornecimento de sangue para os rins. Isso pode resultar em hipertensão e insuficiência renal. Trombose da artéria coronária. A trombose nas artérias coronárias pode levar a um ataque cardíaco. Quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, ocorre dano às células cardíacas. Trombose da veia mesentérica. A trombose nas veias mesentéricas que irrigam os intestinos pode levar à isquemia intestinal. Isso pode causar dor abdominal intensa, náuseas e, em casos graves, gangrena intestinal. Trombose da veia porta. A trombose na veia porta que transporta sangue do intestino para o fígado pode resultar em aumento do baço, esplenomegalia e problemas hepáticos. Lembre-se de que a trombose é uma condição séria e requer avaliação e tratamento médico imediatos. Os fatores de risco incluem histórico pessoal ou familiar de trombose, imobilidade prolongada, cirurgias recentes, gravidez, uso de contraceptivos orais, entre outros. Consulte um profissional de saúde se suspeitar de trombose ou tiver sintomas relacionados. A trombose é uma condição médica caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos dentro dos vasos sanguíneos. Existem vários tipos de trombose, e o crescimento associado a essa condição pode ocorrer de diferentes maneiras, dependendo da localização e das circunstâncias. Aqui estão alguns aspectos relacionados ao crescimento associado à trombose. Crescimento do coágulo. O crescimento primário associado à trombose é o aumento do tamanho do coágulo sanguíneo. Isso ocorre à medida que o sangue continua a coagular, formando uma massa sólida que pode bloquear parcial ou totalmente o vaso sanguíneo. Obstrução vascular. O crescimento contínuo do coágulo pode levar à obstrução do vaso sanguíneo, impedindo o fluxo normal de sangue. Isso pode causar complicações como isquemia, falta de suprimento sanguíneo, nos tecidos irrigados pelo vaso afetado. Embolização. Em alguns casos, os coágulos trombóticos podem se deslocar do local de origem e viajar para outras partes do corpo. Esse fenômeno é conhecido como embolia. O coágulo pode obstruir vasos sanguíneos em órgãos distantes, resultando em complicações sérias, como embolia pulmonar se atingir os pulmões. Inflamação localizada. O processo de trombose muitas vezes desencadeia uma resposta inflamatória localizada. Isso pode levar à formação de um coágulo mais organizado, à reparação do vaso sanguíneo afetado e à cicatrização subsequente. Crescimento de colaterais. Em alguns casos, o corpo pode tentar contornar o coágulo através da formação de vasos colaterais, uma tentativa de restaurar o fluxo sanguíneo contornando a obstrução.
Complicações crônicas. Em situações crônicas, o crescimento associado à trombose pode resultar em danos permanentes aos órgãos afetados devido à falta de suprimento sanguíneo adequado. É importante observar que a trombose é uma condição médica séria e requer avaliação e tratamento médicos imediatos. Os fatores de risco incluem imobilidade prolongada, cirurgias recentes, histórico familiar, uso de contraceptivos orais, entre outros. O tratamento geralmente envolve anticoagulantes para prevenir a formação e o crescimento de novos coágulos.